como tema para a nossa 48ª Ciranda Cultural de Prendas, um traje e a sua história e evolução, né, ao longo dos anos. E a minha escolha então foi o traje batismal, né, o traje do batismo, como vocês podem perceber, é a minha temática. E ele então é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, que é a religião que eu escolhi para seguir essa pesquisa, tá? Muito antigamente, nos primórdios, então, nos tempos ainda de Jesus Cristo, como nós falamos, né, a Bíblia nos ensina que as pessoas elas se batizavam quando adultas, quando já tinham aquela decisão de que estavam se conciliando com Deus, né, em corpo. Então as pessoas elas tinham o hábito de se batizar nus. E após o batismo, então, ao sair das águas, geralmente aconteciam em rios, lagoas, ao sair então das águas limpas e despidas, né, de todos os seus pecados, se reconciliando com Deus, acontecia então uma veste de uma túnica branca, é um tecido envolto ao corpo. Com o passar dos anos, então, as coisas foram se modernizando e a Igreja Católica foi crescendo e criando seus princípios. E um dos princípios hoje é o batismo da criança. Logo quando nasce, então os pais têm aquele hábito de batizar o seu filho, que não é uma escolha da própria criança, né? Mas sim uma escolha dos pais, que são os tutores daquele ser naquele momento. Então, muito antigamente, aconteceu a criação de um traje específico para esse batismo, que era chamado de mandrião. Então, esse traje ele foi criado, na realidade, por famílias reais. Em torno de 1840 esse traje foi criado, né? Para as crianças utilizarem um traje branco, como nós temos o costume de utilizar, e longo, como esse aqui, que vocês podem ver representado na minha boneca bebê, um mandrião. Ele é longo assim, existem diversos modelos, existem modelos mais compridos, inclusive, que podem arrastar o chão. Por que que ele foi criado nesse sentido? As famílias reais, elas têm muito aquela coisa da linhagem de sangue, né? Então, cada criança que se batizava, eles bordavam o nome da criança embaixo aqui do mandrião, no sentido de baixo, subindo o mandrião. Então, ele era um traje utilizado por todas as crianças da família. Passava de mãe para filho, de pai para filho, e assim sucessivamente por todas as gerações da família. Criando-se assim um álbum também, com uma foto de cada bebê que foi batizado com aquele traje. Esse hábito do uso do branco, ele seguiu durante muitos anos, mais ou menos até a década de 80, do ano de 1980, quando começaram a surgir alguns movimentos de ELS e as pessoas ainda muito conservadoras, querendo que meninas fossem meninas e meninos fossem meninos, passaram então a utilizar trajes mais direcionados, onde as menininhas começaram a utilizar vestidinhos, rosinhas, com bordadinhos em cores, né, pastéis, tons de menina, e os meninos também mais direcionado para aquele traje de calça, camisetinha, com bordaturas azuis, como vocês podem ver aqui. Eu trouxe alguns exemplos. Esse daqui é um traje utilizado pelo Antônio, o bebê Antônio, filho da Franciele Gutierrez, né, uma das nossas amigas que também já foi prenda regional. Aqui vocês podem ver o momento do batismo do Antônio e aqui o traje dele. Então já é um traje um pouco mais focado para o masculino, né, para mostrar que o menino é menino. O traje da menina então ficou mais direcionado para os vestidinhos rosinhas com babados e rendinhas. Esses aqui também foram utilizados por pessoas que me concederam entrevista. Deixa eu verificar. Essa aqui. Essa daqui é esse traje. O nome da bebê é Andriele, ela é filha de Marta Lopes e Francisco Lopes e também foi batizada com um traje mais direcionado para o rosinha. Também temos na nossa história, principalmente na cultura gaúcha, o batismo crioulo, né? E acontece também com crianças dentro do CTG. Então, eu trouxe aqui para vocês poderem ver a igreja nos galpões. Aqui então nós temos a missa crioula, o batismo crioulo e o casamento crioulo, né, descritos pelo padre Paulo Aripe. E acontece então
basicamente da mesma forma, com os rituais que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, onde a criança utiliza uma pilchinha, vamos dizer assim, né? Então aqui tentou-se recriar um vestidinho de prenda para bebê Anne Lopes. Então aqui vocês podem perceber que o batismo dela ocorreu realmente num CTG, os padrinhos também estavam pilchados, e é um detalhe muito primordial no batismo crioulo, todos têm que estar pilchados, exceto o padre, né? Ele realmente pode continuar usando o seu traje de padre, mas ele precisa usar um item gauchesco, pode ser um lenço, pode ser uma faixa de cor específica, enfim, o que ele se sentir mais à vontade, mas tem que ter um item gauchesco pelo menos. Passada essa década aí, que as pessoas tinham um certo preconceito ainda sobre os movimentos de GLS, pelo ano de 2000 e 2010 começou essa retomada com os trajes direcionados para o branco, onde os pais querem retomar aquele sentido da pureza que o branco nos traz e começam então a colocar novamente o traje branco nas crianças. Eu trouxe aqui para vocês, para simbolizar um batismo, que são todos os itens específicos de um batismo, né? Então a primeira é a veste branca, como eu trouxe aqui na minha bebê, simbolizando a pureza, todo aquele sentido de comunhão com Deus. A água, a vela acesa, geralmente segurada pelos padrinhos, o sal, o óleo unção, e também utiliza-se um ritual do éfeta, que o padre chama, que é um símbolo de cruz na testa e na boca para que a criança cresça saudável e consiga falar normalmente, fazendo alguns juramentos como os padres fazem. Então o batismo ele ocorre geralmente passando a água na cabeça da criança ou até mesmo dos adultos. Existem hoje também muitos adultos que se batizam, ou porque não tiveram a oportunidade quando crianças, ou porque a família também não era católica, ou preferiram tomar essa decisão quando mais velhos. Então o batismo ele ocorre da seguinte forma, sempre com um paninho embaixo da cabeça do bebê. E o padre então molha a cabecinha, geralmente a testa, o sentido da cabeça, com os dizeres: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seca a cabecinha do bebê e esse bebê então está batizado, está comungado com Deus e é entregue novamente para sua família e os padrinhos. Os padrinhos também são pessoas muito importantes no batismo, pois são aquelas pessoas que vão acompanhar o crescimento da criança, se em algum momento necessário, então ficando no lugar dos pais, ensinando e auxiliando no que for necessário. Então aqui vocês podem ver também, eles entregam sempre um certificado, uma lembrança de batismo. E eu achei interessante mostrar para vocês. Esse daqui é a lembrança do batismo da Carolina Martins, que me concedeu entrevista. Hoje ela tem 15 anos, é uma moça, e ela utilizou esse traje aqui, ele é original da família dela, que foi batizado pelos pais e pelos tios, e os primos também utilizaram, tanto os que vieram antes dela, quanto os que já nasceram depois. Eles só não bordaram os nomes porque não sabiam. Então aqui nós temos a lembrança dela e a da mãe, que quando era bebê também se batizou e ganhou o mesmo formato de lembrança. Então aqui também tenho as imagens para vocês apreciarem e o ritual todo de batismo com a Bíblia Sagrada para vocês apreciarem.